Então, luz, câmera, ação, hein? É o seguinte, o tema que a gente vai falar hoje corresponde a uma parte da sociologia chamada status social. Aí a gente vai compreender como que funciona o status, de que maneira que ele é analisado, né, e por que que ele é também analisado dentro dos estudos da sociologia. Eu disponibilizei para vocês aí lá no WhatsApp o scanner das páginas da apostila para que vocês possam ter o acesso, né, e ir estudando aos pouquinhos. Depois eu vou deixar um chat lá também, só para a gente trocar uma ideia sobre esses temas. Bom, o que seria o status social, o status social seria a colocação que o indivíduo tem dentro da sociedade. Tá? Seria, digamos assim, o lugar que ele ocupa dentro da sociedade. Por exemplo, eu detenho um status, né? Eu sou professor. Esse status é um status profissional. Ok? Eu tenho vários status e cada um pode ter vários status. Por exemplo, eu sou Bruno, eu sou professor, eu sou pai, eu sou marido. Então, quer dizer, tenho várias colocações dentro da sociedade. E isso vem desde as sociedades antigas, né? Quando você virava e falava, por exemplo, na sociedade romana, que o indivíduo tinha o status civilitas. O que era isso? Era o papel de cidadão que ele tinha dentro da sociedade. Por que a gente analisa esses papéis aí e esse status que o indivíduo tem dentro da sociedade, o turma? Para que a gente possa saber, né, para que a gente possa ter condições de entender como que funciona a dinâmica da organização social. Então, todo mundo tem status? Todo mundo vai ter status. Tá? Por exemplo, um ex-presidiário ele tem um status de ex-presidiário. O advogado tem um status de advogado, vocês terão status de pedagogas e pedagogo. Né? O Isaac ainda está cursando ainda com a gente, turma? Sim. Tá, né? Então, o Isaac vai ter um status de pedagogo, o Bruno tem um status de educador e professor, vocês de pedagogas e daí por diante. Saúde. Ainda bem que é conferência, né? Senão era coroa. Tô brincando. Só para descontrair. Existem duas maneiras de adquirir esse status, turma. Vai ser o status adquirido e o status atribuído. Eu vou começar a explicação pelo atribuído. O status atribuído... Só entendi até adquirido, tá travando. Tá, vou repetir então. São duas maneiras... Tá travando mesmo agora. São duas maneiras de classificar o status, tá, pessoal? Uhum. É o status atribuído e o status adquirido. Tá travando. Conseguiram ouvir, não? Não. Não. Deixa eu ver o que eu consigo melhorar para nós. Agora vocês estão me ouvindo? Sim. Eu estou. Tá, então existe duas maneiras aí de classificar esses status. O status atribuído e o status adquirido. Eu vou começar pelo atribuído, o pessoal. O atribuído é aquele que independe da pessoa, ele é atribuído ao indivíduo. Então, geralmente, esses status eles vêm de base familiar, eles vêm daquilo que independe da gente, que as outras pessoas vão nos classificar. Não tá dando para entender nada. Tá travando. Tá travando para todo mundo? Alô, som. Trava tudo. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Parou agora. Sim. Então é o seguinte, continuando aí, o pessoal, ao vivo é assim mesmo, é mais complicado. O que acontece? Vamos supor que você é filha, sobrinha ou parente de alguém que seja importante na sociedade.
aí será atribuído a você o status, então, de ser parente, de ser alguém, então, que pertence àquela família. É igual quando vira e fala assim, o Bruno é filho do Joãozinho, o Joãozinho é uma excelente pessoa. Olha aí o status atribuído, né? Então, nós temos colocações dentro da sociedade que vão independer da nossa vontade. Por exemplo, eu sou professor. Se eu serei classificado como um bom professor ou como um professor ruim, independe da minha pessoa. Porque vai depender do quê? De quem assiste a minha aula, que vai analisar, que vai observar. Então, a minha aula vai classificar se ela é uma boa aula ou se ela não é uma boa aula. Tá? Então, se o advogado é um bom advogado ou se ele não é um bom advogado, se o médico é um bom médico, um médico eficiente ou se ele não é. Esse é o status adquirido, ele independe da pessoa. Né? Algumas formas de status, como o de parentesco, o biológico, vai independer das pessoas, porque, por exemplo, o biológico, né? O status biológico é se uma pessoa vai me achar bonito, né, ou um ser desprovido de beleza. Não vai depender de mim, vai depender do gosto de cada pessoa. Algumas pessoas vão falar isso e outras pessoas vão falar aquilo. Então, o status atribuído é aquele que independe do indivíduo. E o status adquirido, turma, é aquele que você conquista. Como que você conquista um status? Fazendo algo, então, para que aquela característica, para que aquele lugar na sociedade, né, seja, então, dado a você. Vocês estão estudando pedagogia, estão fazendo o curso de pedagogia. Vocês sairão, então, do final do curso com o diploma de pedagogas e serão excelentes pedagogas. Aí, o que vai acontecer? O que você adquiriu? O diploma que te dá o direito de ser uma pedagoga. Então, esse status aí ele vai ser adquirido. Aí, a qualidade, né, da pedagoga e da pedagogia que você vai desenvolver, aí esse já será atribuído pelos demais indivíduos. Tá bom, pessoal? O status adquirido, né, ele pode vir de determinadas formas, não precisa ser só de modo acadêmico para ter o status adquirido. Né? Uma pessoa honesta, ela adquire o status dela através da honestidade. Certo? Uma pessoa verdadeira, ela consegue o status dela através aí de só falar a verdade, através de fazer as coisas boas. Um status ruim também ele pode ser adquirido pela pessoa, né? Dependendo de qual vai ser a postura do indivíduo, o que ele vai fazer para poder, então, ter essa colocação dentro da sociedade. Ao mesmo tempo, se o Joãozinho ele é um bom aluno, o que é isso, um bom aluno? Aquele aluno dedicado, que corre atrás, que faz tudo necessário para se destacar. Entendeu? Vai ser através do esforço dele que ele vai conseguir isso. Agora, se é uma pessoa que não se esforça, que não faz nada, que não tenta se desenvolver dentro das suas condições de estudo, aí ele já será considerado um aluno com déficit, um aluno que não consegue acompanhar. Então, recapitulando aí, meninas, status atribuído é aquele que independe do indivíduo. E o status adquirido é aquele que o indivíduo conquista. Existe uma outra espécie de status social que vai ser o legal. Esse status legal, ele vem de lei. É quando existe uma determinada lei que garante, então, ao indivíduo aquele status. Então, por exemplo, o juiz é um indivíduo que deve ser tratado aí como meritíssimo dentro do fórum. E ele é a autoridade máxima dentro do fórum. Por quê? Porque legalmente, através dos seus estudos, de um concurso público e de tudo que ele fez para chegar a esse status profissional, existe uma lei que garante a ele esse direito. Você vai ao médico. A maioria das pessoas vão virar e falar assim, eu vou consultar no doutor agora.
O médico é uma pessoa que, por status legal, não precisa ser chamado de médico. Desculpa. Não precisa ser chamado de doutor. Ele pode ser chamado apenas de senhor, de médico, de qualquer coisa. O advogado Mas ele não. pertence também? Oi? Ele pertence também a esse status de lei, não, né? Não, o médico não. O O médico, médico não. nós acostumamos a chamar ele de doutor. Agora, vamos supor que ele tenha o doutorado. Ele fez a faculdade, cursou o doutorado, né, e se formou doutor. Aí é uma justiça nossa para com ele chamá-lo de doutor. Assim como qualquer uma de vocês se formou em pedagogia, fez o doutorado, vocês são doutoras, podem ser chamadas. Agora, olha que interessante. O bacharel em Direito tem uma lei, resguardo engano aí, que é desde o Segundo Império, uma lei que dá o título de doutor para o advogado. Então, se a pessoa foi lá e cursou, né, a licenciatura em Direito, aí ele passa a ter o direito de ser chamado de doutor. Aí já tem uma lei que obriga ele, então, a ser chamado de doutor. Então, esse seria o status legal. É claro, lógico e óbvio, né, pessoal, que existem os pronomes de tratamento, e como nós somos pessoas evoluídas, pessoas que temos um maior grau de escolaridade, a gente deve sempre buscar tratar a pessoa dentro de um status positivo, né? Então, não sei se vocês já viram como que os políticos se tratam uns com os outros, né? Eles se chamam de Vossa Excelência, Excelentíssimo, e daí por diante. Isso tem problema? Não, porque ele é um representante do povo, no caso do político. E ele sendo um representante do povo, né, ele é uma pessoa por excelência. A gente gostando ou não, concordando ou não, ele teve esse status atribuído para ele quando ele foi eleito. Tá? Quando ele foi eleito, então, ele toma posse. Então, o status legal é uma coisa que você não pode contestar. Você chega lá no tribunal, né? Você vai se dirigir ao juiz. Aí você chama o juiz de senhor. Logo, os representantes ali do direito ali vão te falar, ó, não, é meritíssimo, Vossa Excelência. E você não pode simplesmente virar e falar assim, não vou chamar ele de Vossa Excelência, eu não vou chamar ele de meritíssimo. Isso é uma questão legal. Ele tem o direito de ser chamado dessa maneira. Tá? O status dele, ao mesmo tempo que é adquirido, porque ele passou no concurso, também é atribuído a ele o respeito por ele ser a maior autoridade dentro do fórum. Tá? Então, isso daí fica como exemplo. Aí, se você pensa assim, estou na sala de aula, qual é o meu status dentro da escola? Dentro da escola, você é o professor. Então, você manda na sua sala de aula. No horário que você tem aula, a sala de aula é sua. Quem decide o que será feito dentro da sua sala de aula é você. Quem manda na escola, na questão desse status legal, é o diretor. Quem decide o que acontecerá dentro da escola é o diretor. E cada um vai ter o seu papel. Estão entendendo como que o status ele é importante? O aluno tem o papel de estudar. Os colaboradores têm o papel de limpar e de garantir a organização aí então dentro do prédio e dos recintos aí que serão utilizados. O professor, além de organizar a sala, ele ministra a aula, fazendo com que o conteúdo seja explicado, com que haja então o desenvolvimento de todas as tarefas. Tá? E daí por diante. Se uma dessas partes quebra a sua colocação do status, aí vai bagunçar tudo. E como que chama essa colocação do status, ô turma? Como que vai ser chamado aí esse momento? Vai ser o papel. É o papel do status. O papel seria o seguinte, o que as pessoas esperam daquele indivíduo que tem um determinado status? O que a gente espera, por exemplo, de uma mãe que proteja e cuide do filho? Concordam comigo? O que a gente espera de um policial? Que ele mantenha a ordem e zele, então, pelo funcionamento da sociedade. O que a gente espera do médico? Que ele salve vidas.
que a gente espera de um governante? Que ele governe, tome as principais medidas aí para poder manter as pessoas, né, tranquilas dentro do funcionamento social. Então, o papel vai ser o quê? O que se espera daquele indivíduo que está exercendo um status. Ah, mas e se o indivíduo tem o status e não cumpre o papel de acordo com aquele status que é entregue a ele, o professor? Então, ele não está tendo uma boa representatividade do seu papel de status social. Então, a gente vê coisas grotescas aí nos jornais, na internet, como mães que abandonam os filhos em caçambas e em lugares abandonados. O que a gente pensa dessas pessoas que tomam essas atitudes? A gente pensa que são verdadeiros monstros que não pode ser chamado de mãe. Olha o papel de mãe sendo questionado aí. Ó. Porque espera-se o quê de uma mãe? Que ela proteja, que ela zele, que ela cuide, que ela tome cuidados com a criança. Né? E daí por diante. Cada indivíduo ele vai ter diversos status, dependendo de como é a sua atuação dentro da sociedade, e esses status eles vão manter a importância do papel. Né? Qual que é o papel que o indivíduo, então, vai cumprir dentro dessa sociedade. Por isso que é meio absurdo, vamos voltar para a nossa profissão agora, por isso que é meio absurdo quando o professor vira e fala assim, ah, mas não é meu papel orientar o aluno numa questão dessa que está acontecendo. Por exemplo, do coronavírus ou de qualquer coisa nesse sentido. Se você é o educador que está na frente da sala, se você é o professor que toma conta da dinâmica da sala, é o seu papel, é o papel do status que você ocupa fazer isso. Aí você foi lá e explicou toda a matéria, 50 minutos de matéria. O aluno levanta a mão e fala assim, não entendi nada. Aí o professor fala assim, eu não vou explicar de novo não, porque eu não tenho obrigação. Faz parte do papel de status dele explicar para o aluno até que não haja mais dúvidas. A menos que o aluno esteja conversando, andando pela sala, não prestando atenção, ele pode chamar os pais, tomar uma atitude e depois explicar de novo para o aluno, mas será a função dele explicar e tirar as dúvidas. Né? É uma coisa que ele terá que fazer, é uma coisa que não tem como ele fugir. Bom, quais são aí os principais tipos de status? As principais formas de aquisição, né, ou de atribuição desses status, o pessoal. Nós teríamos aí, no caso da nossa sociedade brasileira, o principal status vai ser o econômico. Então, aquele indivíduo que tem muitos patrimônios, aquele indivíduo que tem muitas riquezas, ele terá, então, um status econômico. Tá? Quando você vira e fala assim, ah, mas fulano tem um poder aquisitivo maior, ou como as pessoas mais no senso comum dizem, fulano é rico. Olha, você vê, é um status, digamos assim, econômico. Por que esse é o mais utilizado para classificar as nossas sociedades? Porque nós vivemos na sociedade capitalista. Né? E o capitalismo ele vai classificar, a gente vai ver isso em outras matérias à frente, ele vai classificar os indivíduos a partir do ganho, a partir do poder aquisitivo do indivíduo. Tá? Outra maneira de aquisição de status, pessoal, é parentesco. Quando você é parente de um determinado indivíduo. Esse status ele pode te render coisas positivas, como ele pode te render também coisas negativas. Né? Se a pessoa for uma pessoa que tem um papel social, um status social de destaque, né, você também vai ter aí um status de destaque, vai ser atribuído a você qualidades. Se você é parente de alguém que faça coisa errada, pode ser atribuído a você coisa errada. Aí você vai me perguntar assim, que é o que você tem que perguntar, preste atenção. É correto fazer esse tipo de atribuição? De jeito nenhum. Não é porque eu tenho uma postura social que meu filho vai ter a mesma postura. Não é porque eu ajo de uma maneira dentro da sociedade que meu filho vai agir. Mas nós estamos falando do que o Emile Durkheim, né, chamava de coerção social. Vai ser
a forma como os indivíduos vão punir pelo mal feito na sociedade, que vai respingar, infelizmente, como preconceito aí na vida das outras pessoas. A profissão, pessoal, é uma outra forma de status. Então, se eu for visualizado nas redes sociais, fazendo opiniões que sejam opiniões contrárias, né, ao bom senso, contrárias ao que deve ser, logo o que as pessoas vão classificar para mim, o turma? Ah, o Bruno, ele deu tal comentário, vamos supor que eu apareço na televisão falando que as pessoas não devem ficar em casa, que as pessoas devem sair de casa e romper o isolamento social. Eu estou dando um mau exemplo, porque eu estou indo contra as maiores autoridades aí da saúde. E o que isso tem a ver com o meu status profissional, pessoal? Tem a ver que eu, como professor, qual que é o papel que eles esperem de mim? Ih, travou. Que eles esperam de mim, Não, no parece que caso, acabou o tempo. pessoal. Qual que vai ser aí o papel que eles esperam de mim? Estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Qual que vai ser o papel que eles vão esperar de mim? Que eu, como professor, faça o que a ciência está falando para fazer. Então, aí, a profissão é essa. Quando o médico deixa de salvar a vida, ele será julgado por isso. Quando você, pedagoga, por exemplo, age de uma forma abrupta ou mal educada com uma criança, seu status será julgado também a partir daí. Agora, e se eu for uma pedagoga gracinha, daquelas que só faz coisa correta, professor, como eu tenho certeza que todas vocês serão, aí o seu status será de uma excelente pedagoga, vai ser atribuído como uma excelente pedagoga. Tem o status biológico também. Status biológico vem de condicionamento biológico. Então, por exemplo, 99% das pessoas que me conhecem falam que eu sou lindo. Esse é um status biológico que me é atribuído. Entendeu? 0,001% de recalcados, invejosos e corintianos falam que eu sou feio pra caraca. É um status também atribuído que a maioria não concorda. Exemplo de outro status, por exemplo, eu sou gordinho. É um status biológico. Ah, então quer dizer que o camarada que é magrinho, então também é um status biológico? Mas aí eu não preciso nem lembrar a vocês que são status horrorosos, né? Que são atribuídos aí aos indivíduos dentro da sociedade. Alguém quer fazer alguma pergunta até aí? Não. Revisando com vocês, então, né? Econômico, parentesco, profissional, biológico, ok? São aí os principais tipos, né, de status que serão atribuídos ao indivíduo e que também alguns desses podem ser adquiridos, como o econômico, o profissional, né, pode também ser o indivíduo que corre atrás aí desse status. Bom, o que eu tinha para falar para vocês nesse primeiro momento era isso. Só fazendo a chamada aqui da videoconferência, que está comigo a Ione, dá um tchauzinho, Ione. A Fernanda Reis. Presente. A Ana Carolina. Presente. A Mirelle. Presente. A Renata. Renata. Só tem uma Renata na sala de vocês? Sim. E a Franciele Tiffany. Presente. Então é isso daí, galera. Muito obrigado pela presença. Espero que tenha sido instrutivo para vocês. Leiam aquelas páginas que estão destacadas lá no WhatsApp e eu vou postar essa aula lá no canalzinho da sala de vocês agora. Só vou processar ela e já vou postar lá, tá bom? Vai ter alguma atividade hoje? Eu vou deixar um fórum lá só para a gente trocar umas ideias sobre isso que a gente falou. Mas aí vai ser uma semana, vocês podem fazer tranquilinhos.
Tá ok? Bruno, da semana passada eu posso te mandar ainda? Pode sim. Beleza. Então, valeu. Boa noite para todo mundo. Valeu.